Amém. Amém. Queridos, nós estamos celebrando a Páscoa em duas etapas. No domingo pela manhã, nós celebramos a ceia do Senhor. Nós conversamos sobre por que Jesus teve que morrer. Mas hoje nós vamos conversar sobre a nossa esperança. Aquilo que mudou a história da humanidade. O fato mais importante dentro do cristianismo, que é a realidade de que Jesus ressuscitou. E é tão importante nós falarmos sobre essa esperança que vence a morte, porque a morte é uma realidade onde todos nós temos dificuldade de lidar. Apesar da morte ser uma imensa batalha que nós enfrentamos, nós sabemos que a morte ela é universal. De cada pessoa, uma pessoa morre. É uma realidade que todos nós, um dia ou outro, iremos experimentar. A morte também, ela é inevitável. Tem uma frase de Ayrton Senna que diz assim: o dia que chegar, chegou. Pode ser hoje ou daqui 50 anos. A única coisa certa é que ela vai chegar. Por mais que eu e você não queremos lidar com a morte, por mais que eu e você não queremos envelhecer, nós sabemos, ela é inevitável. A morte também, por mais que eu e você sabemos que ela é universal, ela é inevitável, ela é sempre inesperada. Por mais que uma pessoa está enfrentando uma enfermidade, por mais que existam situações onde nós sabemos que é possível nós perdemos a vida, mas toda vez que a morte entra dentro de uma casa, dentro de uma família, dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma igreja, é sempre inesperada. Para muitos de nós, a morte ela é temida. Gera uma insegurança. Gera um frio na barriga. Gera um temor. A morte, ela é normal, porque faz parte deste mundo que nós vivemos. Mas a morte não é natural, porque não foi da maneira que Deus nos planejou. Por isso que quando nós lidamos com a morte, nós sofremos tanto. Porque nós somos fruto de uma humanidade que não foi feita para morrer, que não foi feita para lidar com a morte. Deus nos planejou eternos, mas o pecado tirou de nós essa capacidade e nós enfrentamos então a morte. Nós vivemos uma sociedade que está constantemente lutando contra a morte. Cirurgias plásticas, medicação, estilos de vida, expectativa de que de alguma maneira podemos viver mais e mais e mais tempo. Existe já situações, uma fundação chamada Alcor para prolongar a vida, que tem como slogan o seguinte: congelar, esperar e reanimar. Há muitos anos atrás, custava mais ou menos $150 mil. Se você morresse, seu corpo poderia ser congelado, para quem sabe um dia a ciência evoluísse a tal ponto de que descobrisse uma maneira de trazer você de novo à vida. Então, para quem está com o dinheiro guardado e quiser fazer isso. E alguns ainda tinham a opção de guardar e congelar apenas a cabeça. Porque quem sabe inventem uma ciência, uma tecnologia, a tal ponto que só da sua cabeça seja capaz de refazer todo o seu corpo. E aí é mais barato, tá bom? É $50 mil. O homem está sempre à procura da imortalidade. Mas o problema, meus queridos, não é morrer. O problema é a maldade humana. O problema é o pecado. O problema é a nossa natureza. Porque, preste bem atenção, se for para viver 100, 200, 300 mil anos, nessa condição, onde muitas vezes eu e você somos escravos do pecado, da maldade humana, muitas vezes o não morrer pode ser uma tortura.
problema não é a morte, mas o problema é viver num mundo onde existe ainda o pecado. E nesse mundo marcado pelo pecado, pela maldade humana, às vezes você alcançar até 1000 anos pode ser, na verdade, um tormento, não um privilégio. E essa é a grande questão. Jesus morreu não só para nos ajudar a lidar com a morte, mas Jesus morreu para nos ajudar a lidar com o maior dos nossos problemas, que é a maldade do nosso coração e o pecado. Mas quando nós falamos sobre a ressurreição de Jesus, sempre surgem aquelas perguntas: será que nós podemos de fato acreditar que Jesus ressuscitou? Existem evidências que nos ajudam a crer que de fato Jesus venceu a morte? Porque nós sabemos, seja cristãos ou não cristãos, é fato que Jesus viveu. A ciência já está convencida de que Jesus foi um personagem histórico. Mas a pergunta é: será que nós conseguimos encontrar algumas evidências para crer que Jesus de fato ressuscitou? Bem, nós podemos alicerçar talvez a nossa fé em três evidências. A primeira evidência é que nós sabemos onde se encontra o túmulo dos maiores líderes das religiões. Mas o túmulo de Jesus ainda é um túmulo que está vazio. E pensa num corpo que foi procurado. E pensa num corpo que cientistas, arqueólogos investiram a vida para tentar achar um vestígio, para tentar achar uma prova, talvez a prova que poderia mudar o mundo. Mas não acharam, porque o túmulo de Jesus ainda está vazio. Alguns vão dizer: mas o túmulo de Jesus está vazio porque quando Jesus morreu, os discípulos de Jesus foram lá e deram um jeito de pegar o corpo de Jesus e esconder. Mas preste bem atenção, é só nós lermos os evangelhos. Os judeus não tinham interesse nenhum em que fizesse isso com o corpo de Jesus. Existia a expectativa de que de fato o Messias poderia vencer a morte. Por isso, se teve um corpo que foi guardado, se teve um corpo que foi protegido pelas autoridades, esse corpo foi o corpo de Jesus. Não havia interesse para os romanos que alguém roubasse o corpo de Jesus. Ele poderia se transformar num ídolo, poderia se transformar numa liderança, poderia animar o povo judeu a se rebelar contra o Império Romano. Então não vamos deixar roubar esse corpo. Não havia interesse dos judeus, porque os judeus tinham a plena convicção de que Jesus não era o Messias que eles aguardavam. Então eles poderiam achar que os discípulos de Jesus poderiam forçar isso. Então os judeus também protegeram o corpo de Jesus. Bem, os discípulos de Jesus não tinham condições nenhuma de enfrentar os romanos, nem os judeus e roubar. O fato é que aquele corpo foi um corpo protegido, guardado pelo melhor exército romano daquela época, pelas melhores autoridades judaicas. Mas mesmo assim, ainda hoje aquele túmulo está vazio. Outro fato também interessante que alguns podem dizer é que Jesus ele não morreu. Pode ser que ele se machucou muito e aí foi guardado lá no túmulo e depois ele bateu lá: ó, abre aí que eu estou vivo. Mas cientistas pesquisaram, estudaram a morte, a maneira que Jesus foi morto, e pelo tamanho da gravidade das feridas, do sofrimento e a maneira que acontecia a crucificação, era impossível qualquer ser humano sobreviver tais feridas. Jesus morreu, foi guardado num túmulo, protegido, mas mesmo assim, esse túmulo, no domingo pela manhã, se encontrou vazio. Outro aspecto também que nós achamos interessante, como as evidências da ressurreição de Jesus, é as aparições de Jesus para os seus discípulos. O evangelho foi construído
através de testemunhos de homens e mulheres que morreram dizendo: Jesus ressuscitou. Homens e mulheres que foram capazes de dar a própria vida para confirmar o fato de que eles viram Cristo ressuscitado. Alguns poderiam dizer: mas tudo bem, esses discípulos criaram uma mentira. Ou creram numa mentira, morreram uma mentira, mas eles iriam inventar uma mentira e eram capazes de dar a própria vida por essa mentira. Nós sabemos que existem movimentos como dos muçulmanos, que os homens morrem na expectativa que terão 1000 mulheres na eternidade. Mas eles morrem não acreditando numa mentira, eles morrem acreditando nessa convicção como real. E os discípulos morreram crendo, testemunhando: Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo comenta isso em 1 Coríntios capítulo 15, do 3 ao 6, dizendo: o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive. É como se Paulo estivesse dizendo: olha, vocês têm dúvida? Tem gente ainda entre nós que viu Jesus. Vocês têm dúvida que ele ressuscitou? Tem gente aqui entre nós que testemunhou. É só perguntar, você vai encontrar alguém. É tão interessante também um outro fato, é que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram as mulheres. E por que esse fato é interessante? Porque naquele contexto judaico e romano, as mulheres não serviam de testemunho para um julgamento. Naquele contexto, a palavra de uma mulher, naquele contexto, não serviria como credibilidade para uma verdade. Então, se Jesus foi uma história inventada pelos discípulos, jamais que passaria na cabeça dos discípulos que as primeiras testemunhas da ressurreição fossem as mulheres. Mas os evangelhos deixam bem claro que foram as mulheres as primeiras testemunhas. Por que isso? Porque foi de fato o que aconteceu. Não é uma história inventada, mas é uma história testemunhada. Outro aspecto também importante da evidência da ressurreição de Jesus é exatamente o surgimento da igreja. Porque nós vamos perceber isso, que lá em João capítulo 20, verso 19, que enquanto Jesus estava lidando com a sua morte, preparando os seus discípulos para a crucificação, os discípulos estavam amedrontados. Não passava nos planos e nem na esperança, na expectativa desses homens que Jesus morresse. Em João capítulo 20, verso 19, diz assim: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Os evangelhos deixam bem claro que quando Jesus morreu, os discípulos os abandonaram. Não era o que os discípulos esperavam, não era o que estava na expectativa deles. Agora pense comigo, se você fosse inventar essa história, você não seria o herói dessa história? Se você fosse inventar essa história, você não iria contar na história que você foi aquele que sempre acreditou que Jesus iria ressuscitar? Mas os evangelhos não negam o medo, a insegurança, a incerteza dos discípulos, que quando viram Jesus morrer, fugiram, porque temeram que a mesma coisa acontecesse com eles. A morte de Jesus gerou no coração daqueles homens abatimento, confusão, amedrontados. Mas algo mudou. Porque se esses homens
como diz os evangelhos, e nos deixam bem claro, que estavam temendo que morresse da mesma maneira que como Jesus morreu. Homens que estavam amedrontados, acovardados, que fugiram diante da morte de Jesus. Algo aconteceu na história desses homens, que de amedrontados se transformaram em ousados pregadores do Evangelho. Enfrentaram os judeus, enfrentaram o Império Romano, enfrentaram a Europa, se espalharam por todo o mundo, deram a sua vida, derramaram o seu sangue para dizer: Jesus ressuscitou. Mas por que dessa mudança? O que aconteceu que antes esses homens estavam fugindo de medo, acovardados, amedrontados? Diminui o microfone, né? O que aconteceu? Os homens, entre amedrontados, se transformaram em homens corajosos. Deram a vida em nome do Evangelho. Sabe o que aconteceu? Sabe o que mudou o coração deles? É que eles viram de fato: Jesus venceu a morte, ressuscitou. Não há outro motivo. A ressurreição não nasceu dentro da igreja, mas a igreja nasceu por causa da ressurreição de Jesus. Você pode não acreditar, mas o que você não pode deixar de acreditar é que os discípulos acreditaram até o fim que Jesus havia ressuscitado. Por isso, queridos, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele não deixou dúvida ao dizer: de fato, Cristo ressuscitou dentre mortos. Eu queria então que você abrisse sua Bíblia comigo agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15. Olha só o que o texto diz a partir do verso número 12. Nós não temos aqui o texto, mas eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Verso 13: se não há ressurreição dos mortos e nem Cristo ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, queridos, a igreja nasceu por causa da ressurreição. Há esperança para as nossas vidas por causa da ressurreição. E eu queria então trazer para vocês aqui, rapidamente também, 3 significados da ressurreição de Jesus. E a importância dessa convicção para o nosso coração e para a nossa vida com Deus. Primeiramente, o significado da ressurreição é a credibilidade de Jesus. Podemos acreditar no que Ele disse, podemos acreditar em quem Ele era e podemos acreditar no que Ele fez. Porque Jesus, Ele trouxe verdades que ou Ele de fato é o Senhor e Salvador do mundo, ou Ele é um grande maluco. Porque Ele disse: eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente.
Eu e o Pai somos um. Eu sou o único caminho, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou nós cremos que Jesus é de fato quem Ele diz ser, ou nós jogamos a Bíblia fora e consideramos Ele como maluco, porque não existe o meio termo. Ele não se apresentou como meio termo, Ele disse: eu sou a vida, eu sou o único caminho que leva ao Pai, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a ressurreição é a validade de quem Jesus é. A ressurreição é a validade de quem Jesus realmente diz ser. Em Atos 2, do 23 ao 24, Pedro, falando sobre Jesus para os judeus, disse assim: este homem lhes foi entregue por propósito eterno e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando na cruz, mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por quê, queridos? Porque se Jesus, que dizia ser o Filho de Deus, Jesus que se dizia ser a presença de Deus no mundo, o Emanuel, Ele não pecou, Ele não desobedeceu a Deus, e a morte é o salário daqueles que pecam, a morte é o salário do pecador. Mas se Jesus morreu e não pecou, como que Jesus morreu então? Ele morreu em nosso lugar, Ele sofreu a morte que nós merecíamos. Mas por Ele ser quem Ele de fato era, um homem santo, aquele que não pecou, aquele que nos obedeceu, a morte não tinha autoridade sobre Ele, a morte não pôde detê-lo. Por isso ao terceiro dia Ele ressuscitou, porque Ele de fato é quem Ele diz ser. Ele é o Filho de Deus, a oferta perfeita, que a cruz, o pecado e a morte não pôde detê-lo. Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? Se Jesus permanecesse morto, Ele não era oferta pelos nossos pecados. Se Jesus permanecesse morto, Deus não aceitou Ele como pagamento pelos nossos pecados. Mas Jesus ressuscitou, deixando bem claro que Ele era de fato a esperança das nossas vidas. Jesus ressuscitou porque Deus aceitou a morte dele como oferta pelos nossos pecados. Jesus ressuscitou porque Ele de fato tem poder sobre a morte. Segundo fato também importante, quando nós cremos na ressurreição, é exatamente o poder de Jesus. Podemos acreditar que assim como Jesus foi capaz de vencer a morte, Ele é capaz de mudar e transformar todas as coisas. Ele tem um poder sobre o pecado, Ele tem um poder sobre a enfermidade, Ele tem um poder sobre o coração humano, Ele tem um poder sobre tudo. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 55 e 56, o apóstolo Paulo diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu e tirou o veneno da morte. A morte, para aqueles que creem em Jesus, já não tem mais poder. Quando eu e você um dia iremos enfrentar a morte, nós iremos fechar os nossos olhos para essa história, mas iremos abrir os olhos para a eternidade, porque a morte não tem poder sobre nós. Jesus venceu a morte. Quem crê em Jesus, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. A morte não é o ponto final da nossa história, mas o começo da nossa eternidade. A morte não tem esse poder sobre nós. Somos vitoriosos por causa de Jesus. Por último, meus queridos, outro significado importante da ressurreição é exatamente essa esperança. Podemos acreditar na vida além da morte. Podemos acreditar que assim como Jesus um dia ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Um dia a história dessa humanidade marcada pela maldade, violência, injustiça, um dia esse mundo há de ser julgado, um dia a maldade humana haverá um fim. E assim como o Senhor um dia saiu da morte para a vida, um dia eu e você também iremos vencer essa morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele diz assim: Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias daqueles que dormem. Paulo está dizendo, olha, Jesus foi o primeiro, foi o início, e assim um dia nós também iremos ressuscitar para a vida eterna. C.S. Lewis, um autor muito conhecido, ele tem um texto que ele fala o seguinte: Jesus abriu à força a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente porque ele fez isso. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, ressuscitou, e agora aqueles que creem nele também sabem que um dia vencerão o pecado, vencerão a morte. E aquilo que nós já desfrutamos no tempo presente, um dia iremos desfrutar em toda a eternidade, a comunhão eterna com Deus Pai. Preste bem atenção. Alguns dizem, né? Enquanto a vida, ainda há esperança, mas para aqueles que são cristãos, todo tempo ainda é tempo de esperança. Enquanto ainda houver esperança, ainda haverá vida, porque Jesus ressuscitou. Enquanto a banda se prepara, nós vamos cantar um último cântico nesse momento. Um hino bem conhecido. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Se você nunca conversou com Deus, talvez hoje seja essa oportunidade. Talvez o dia de você dizer, Senhor, eu creio que o Senhor venceu a morte. Eu creio que o Senhor é quem diz ser. Eu quero ter essa esperança. Eu quero ter essa paz. Me ajude. Talvez você é alguém que já é cristão, tem passado por lutas na sua vida. Talvez hoje é o tempo de você se colocar diante do Senhor e dizer, Senhor, se o Senhor for capaz de um dia vencer a morte, o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Então vem me ajudar. Vem me abençoar. Vem transformar o meu lamento em esperança. Se Ele foi capaz de vencer a morte, Ele é capaz de te ajudar a vencer o que você tem enfrentado. Celebrar a ressurreição é celebrar uma esperança. Jesus é nossa esperança. Senhor, nós estamos na Tua presença. E nós, Senhor, reconhecemos que muitas vezes somos ainda como esses discípulos, que antes da ressurreição se encontravam inseguros, amedrontados, temerosos. Muitas vezes
nos falta compreensão, esperança e fé para enxergar esse fato marcante da história. O Senhor venceu a morte. O Senhor foi oferta pelos nossos pecados e a oferta foi recebida, pagamento foi realizado, a morte não pôde detê-lo, o Senhor ressuscitou. O Senhor tem poder sobre todas as coisas, porque está sentado à direita de Deus Pai. E assim como um dia o Senhor ressuscitou, nós cremos também que iremos ressuscitar. Mas nos ajude com o poder do Teu Espírito a termos essa fé. Essa fé que nos faz enxergar a vida com esperança. Essa fé que nos faz vencer o medo, a insegurança, o desânimo. Essa fé que nos faz lembrar que o Senhor está vivo, está no nosso lado, junto conosco, enfrentando ao nosso lado as nossas lutas e dificuldades, mas também nos ajudando a crer numa vida que vai além dessa história. Por isso, Senhor, venha com o Teu Espírito, venha no coração de alguns, talvez pela primeira vez, fazer brotar uma fé verdadeira e genuína, uma vida de esperança, de paz, de ânimo. Senhor, talvez com Teu Espírito, renove a fé de alguns que se encontram aqui abatidos, cansados, que eles possam de novo renovar a fé e crer no Teu poder, crer na Tua vitória, crer no Teu consolo, no Teu amparo, no Teu auxílio. Talvez alguns de nós, Senhor Deus, estão sedentos pela vida do tempo presente, precisam pelo Teu Espírito recuperar a gratidão do amor, a gratidão da esperança, a gratidão da salvação conquistada em Jesus. Brota em nós também esse coração mais grato, porque o Senhor morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. Ah, Senhor, nos ajude a celebrar nesse domingo essa esperança no Senhor. Nós oramos assim em Teu nome. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos louvar ao nosso Deus?